Olá pessoal, na nossa aula de hoje, um dos nossos objetivos é discutir o roteiro de entrevistas a ser realizada com o professor da educação infantil, na faixa etária de 0 a 6 anos, acerca da sexualidade. Então é um conteúdo relativo aos trabalhos desenvolvidos na disciplina de aprendizagem e desenvolvimento humano, mas especificamente relacionado aos conteúdos freudianos, ok? Então, apenas retomando, realize entrevista e transcreva na íntegra os dados obtidos a partir dessa entrevista com um professor ou com uma professora de crianças na faixa etária entre 0 e 6 anos. Analise os dados obtidos na entrevista de acordo com os conteúdos freudianos estudados e discutidos nas aulas de aprendizagem e desenvolvimento humano. Inclua as referências utilizadas na versão final do trabalho. Então, é necessário incluir as referências teóricas utilizadas para fazer a articulação com a prática na versão final do trabalho. Lembrando, a entrevista deve ser desenvolvida individualmente, então todos os alunos devem fazer uma entrevista com um professor de crianças na faixa etária entre 0 e 6 anos de idade. Pode ser com o professor da sala do estágio de vocês, mas também pode ser com outro professor. Muitos alunos muitas vezes ficam constrangidos de entrevistar o próprio professor do estágio, então acabam procurando um outro professor para fazer esse trabalho, ok? E ressaltando, a análise dos dados obtidos na entrevista, ela vai ser coletiva. Então é um trabalho que vai ter uma dimensão coletiva de análise. Nessa análise vocês podem utilizar trechos de várias entrevistas, vocês podem analisar todas as entrevistas se assim desejarem, mas como o tempo nem sempre permite, eu sugiro que vocês então façam uma discussão, lendo os dados obtidos a partir das entrevistas e selecionando aqueles que melhor ilustram o que vimos comentando e discutindo aí ao longo dos textos freudianos e das aulas sobre Freud, ok? Então vamos às perguntas que vocês devem fazer para os professores, tá? Leiam essas perguntas antes, é muito importante. Muita gente chega lá na hora sem ter lido, sem ter se apropriado das perguntas e aí fica constrangido com os temas, não é? Me lembro de uma aluna minha que foi para a entrevista sem ter lido antes as perguntas e o que ocorreu, ela se propôs a entrevistar justamente um colega do sexo masculino e quando chega aquela bendita pergunta sobre masturbação, aí todo mundo fica vermelho, quer se enfiar embaixo da mesa e a aluna acabou pulando essa pergunta e perdendo a oportunidade de avaliar algo tão importante com relação à condução, à intervenção docente diante das manifestações de sexualidade dos seus alunos. Então é muito importante que vocês realmente façam todas as perguntas, que vocês procurem tirar o maior número de informações possíveis dos professores que vierem a entrevistar, ok? Então vamos lá, as perguntas são: qual sua concepção de sexualidade? Então você deve perguntar qual é a concepção de sexualidade para aquele professor. Quando acredita que a sexualidade começa a se desenvolver no ser humano? Por quê? O que considera como manifestações sexuais na infância? Acredita haver manifestações sexuais na infância, na criança com idade de 0 a 3 anos? Se sim, o que ela considera sexual nessa faixa etária? Se não, por que o professor não considera haver manifestação sexual na criança nessa faixa etária, ok? Acredita haver manifestações sexuais na criança com idade de 4 a 6 anos? Se sim, o que ela considera sexual nessa faixa etária? E se não, por quê? Então, por que essas duas perguntas estão próximas, não é? É muito comum
os professores até admitirem alguma manifestação de sexualidade na faixa etária de 4 a 6 anos, quando as crianças começam a perguntar sobre as diferenças sexuais anatômicas, sobre como nascem os bebês, sobre masturbação infantil ou coisas desse tipo, mas não admitem manifestações de sexualidade de 0 a 3 anos, tá? Então, pensando naquelas fases do desenvolvimento psicossexual de Freud, lá a fase oral, a fase anal, a gente vai vendo que há sim manifestações já desde o nascimento da criança. Então, por isso que vocês devem perguntar para o professor sobre a sua concepção de manifestações sexuais nessas duas faixas etárias. Perguntem, não digam a resposta, ok? Vocês precisam saber por que estão perguntando, mas é importante que a gente traga realmente a concepção daquele professor para a nossa sala de aula, para a nossa discussão. Perguntem também se o professor já presenciou alguma situação de manifestação sexual na infância. Peça que ele ou ela descrevam essa situação, tá? Então é importante para que a gente saiba aí o que eles consideram como manifestação sexual. Parece bastante com as duas perguntas anteriores, é uma pequena variação que permite a gente captar coisas que os professores não disseram anteriormente, ok? Então, mantenham essa pergunta no questionário. Perguntem ainda o que o professor ou a professora pensaria e como agiriam diante das perguntas das crianças sobre como nascem os bebês. O que pensaria e como agiria diante de uma criança que se masturbasse em aula? O que pensaria e como agiria se encontrasse crianças tentando ver os órgãos genitais umas das outras? O que considera ser o papel da escola e o papel dos pais no ensino dos conteúdos relacionados à sexualidade das crianças? Por fim, em que situações os pais devem ser convocados pela escola para uma parceria de trabalho no que se relaciona à sexualidade infantil? De que maneira as concepções do professor sobre sexualidade influenciam sua intervenção nos casos de manifestação sexual infantil? E se a sexualidade é um tema que deve ser trabalhado pela escola? Por que e de que maneira? Ok? Então, são essas as perguntas que vocês devem fazer. E se surgirem outras perguntas no decorrer do processo de entrevista, fiquem à vontade para fazer e para relatar e transcrevê-las na íntegra, a fim de que tenhamos um bom material para análise nas nossas futuras aulas, ok? Então, até a próxima, boa entrevista e bom material de coleta. Um abraço e até mais.